A gente está vivenciando um momento onde todas as empresas que têm uma comunidade representativa, elas estão abrangendo outras frentes, como, por exemplo, a frente financeira, né? Como, por exemplo, marketplace, que os bancos já estão se tornando marketplaces também, todos eles estão se tornando shoppings internos, né? Então, a gente está vendo o Inter com esse movimento, o próprio Santander com esse movimento, o Banco do Brasil. Então, está todo mundo caminhando nesse sentido, então estão se tornando marketplaces também. A gente está vendo empresas emissoras de moedas digitais, como a DOTS, por exemplo, também caminhando para o setor financeiro, né? Então, está todo mundo se tornando mais ou menos a mesma coisa, né? Então, eu acho que a tendência é todo mundo se tornar gestor de comunidade. E boa parte deles nichada, né? Porque aquela comunidade vai se identificar de tal forma com aquela mensagem, com aquela proposta, que ela vai ser mais fiel àquela determinada oferta do que a outra, mesmo tendo 2, 3 providers dentro do próprio aplicativo, ou dentro do próprio celular, ou coisa do tipo, né? Mas ele vai ser mais engajado, vai se identificar mais com aquela determinada marca. E isso traz um grande desafio para o regulador, né? Porque o regulador ele vai ter que cada vez mais abranger mais papéis do que o que ele abrangia até então, porque antes a separação era muito clara, né? Do que cada um fazia. Hoje, cada vez menos, né? E aí, quando a gente fala sobre o Pix, do sucesso que foi, cara, eu até me questiono, poxa, como que havia dúvida de que teria sucesso uma proposta gratuita versus uma que custa R$15 para cada DOC efetivado? Sabe? É claro que não tinha dúvida nenhuma de que seria um sucesso absurdo, né? E eu também não tenho dúvida nenhuma de que o Pix internacional também tende a ser um sucesso absurdo. E aí a gente está vendo um desafio ainda maior, que é quando a gente fala de tokenização, quando a gente fala de criptoeconomia, aquela barreira. Primeiro que a gente está vivenciando a barreira de setores sendo superada, né? E agora, quando a gente fala de tokenização e criptoeconomia, a gente vai vivenciar a barreira de fronteira sendo superada. Então, as transações e as interações entre bancos centrais, entre comércios globais, ela vai ser transposta de uma forma muito simplista, né? E eu vou contratar uma prestação de serviço internacional a custo local, né? E isso vai se dar de lá para cá, de cá para lá. E como competir dessa forma, como reger desta forma, né? Então, a leitura que eu faço é que o regulador ele vai se tornar muito mais ágil do que ele é hoje, para ele poder ser competitivo. Caso contrário, você começa a inibir a competição local e você vai ser atacado de fora para dentro. Que é um pouco o que eu tenho vivido no mercado de cripto, por exemplo. Hoje, no mercado de cripto, o fato da gente não ter uma regulamentação muito clara para os players locais impede que eu possa fazer comunicação em larga escala via Facebook, via Google, etc., né? Porém, aqueles players que já estão regulados e já estão atuando em ambientes regulados fazem isso. Então, eles tomam o meu cliente dentro do meu país porque eu ainda não tenho uma regra, sabe? E isso vai acontecer de forma generalizada, né? Então, para que o regulador possa representar competição local em relação ao globo, ele vai ter que ser ágil. E aí a leitura que eu faço é que os passos que o Banco Central e CVM têm dado, sem dúvida, são assertivos. Eles estão atuando via sandbox de forma ágil, ao meu ver, porque assim, também não adianta ter expectativa de que o regulador vai atuar de forma tão ágil quanto o mercado. Seria incoerente, né? Até o mercado, até ficar claro um pouco do que é a proposta do mercado, o regulador agir antes disso não faz o menor sentido. Mas ele tem agido ágil e eu acho que ele vai agir de cada vez mais rapidamente. E um outro movimento que eu também percebo que teremos é começar a ver o corpo diretivo dessas instituições ser composto por pessoas que estão fazendo parte dessa mudança, sabe? Hoje a gente não vê muito. CVM é composta por um corpo diretivo de pessoas que historicamente atuaram no setor financeiro tradicional. Banco Central, a mesma coisa. Isso tende a mudar. Porque para esse cara poder acompanhar na velocidade que a coisa acontece, ele tem que falar a língua daquele ecossistema, sabe? E é difícil um cara aprender depois de ter todo um background construído em um ambiente antigo, sabe? Apesar de que eu vejo também que quem vem desse setor tradicional tem muito a agregar no novo, assim como quem vem do novo tem a agregar no antigo, sabe? Mas eu acho que vai ter essa miscigenação e isso vai ser muito bacana e muito positivo. E aí, quando a gente fala especialmente de Brasil, eu acho que a gente tem um poderio diferenciado, porque a gente tem um ecossistema muito evoluído, um ecossistema financeiro local muito evoluído, que nos traz muita competição em relação ao mundo. O Pix é um exemplo muito claro disso, né? E isso vai trazer aí um diferencial competitivo que pode nos posicionar de uma forma diferenciada, sabe? É um pouco a leitura que eu tenho.